Acaba de sair uma notícia aqui da nossa colega Carol Brígido, que publica uma informação a respeito de uma possível prisão de Bolsonaro, que é a seguinte: Bolsonaro não corre o risco de ser preso agora. Quem diz isso são investigadores ligados ao caso. Fontes com acesso às investigações sobre a suposta negociação das joias dadas a Bolsonaro não creem que o ex-presidente corre o risco de prisão nos próximos dias. Isso foi levantado por alguns juristas, como o próprio Miguel Reale Júnior aqui na semana passada, na sexta-feira, disse que era o caso já de uma prisão preventiva. E aí Carol foi conversar com esses investigadores. Em caráter privado, autoridades explicam que não há expectativa de uma expedição de pedido de prisão por hora, nem de outras operações de busca e apreensão que mirem Bolsonaro diretamente. A chance de prisão poderia vir de uma ação isolada, como disse uma fonte à coluna, ou seja, algum procurador ou algum promotor de justiça poderia fazer o pedido de uma prisão de Bolsonaro a um juiz de primeira instância, já que Bolsonaro não tem direito ao foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal no caso das joias. A situação pode mudar a qualquer momento, já que a investigação sobre as joias tem avançado na Polícia Federal. Até agora estão na mira dos investigadores a negociação ilegal no exterior de 4 conjuntos de bens recebidos como presente de Bolsonaro no cargo de presidente da República. Então tá aqui a informação da Carol Brígido, Josias, falando que os investigadores não acreditam nesse pedido de prisão. No entanto, a gente sabe que o inquérito está nas mãos de Alexandre de Moraes e ele segue recebendo muitas informações, né, desse conteúdo desse inquérito. Então, essa a grande questão que fica no país. O Bolsonaro, de fato, corre dois perigos, né? O primeiro perigo é que o ministro Alexandre de Moraes tem sido muito draconiano na interpretação da motivação para prisões, né? Ele mantém as pessoas que se contaminaram com o convívio com o Bolsonaro por muito tempo preso. O Anderson Torres ficou bastante tempo preso, agora está em prisão domiciliar, e o Mauro Cid também está preso há bastante tempo. Por quê? Porque havia o risco de, segundo a visão do ministro Alexandre de Moraes, de que eles interferissem na investigação. Ele pode, em algum momento, interpretar que também o Bolsonaro tem poderes para interferir na investigação e pode decretar a prisão. Não parece provável que ele faça isso, porque as pessoas costumam tratar o Bolsonaro com alguns cuidados, não só o Alexandre de Moraes, também na CPI. Todo mundo sabe, acha que ele vai ser convocado em algum momento na CPI do golpe, mas ninguém quer convocar nesse momento, estão esperando o momento mais adequado. E o segundo risco que corre o Bolsonaro é o de amargar um pedido de prisão de um juiz de primeiro grau, feita numa sexta-feira para ser revogada na segunda. Ele vai passar o final de semana em cana. Esse risco existe. O Michel Temer, ex-presidente, foi preso por ordem do juiz Marcelo Bretas, primeira instância, Rio de Janeiro. O Temer foi preso numa abordagem feita no meio da rua, em que ele foi arrancado pela Polícia Federal de dentro do automóvel. Ficou lá preso por um período e logo em seguida foi solto. Isso pode acontecer. É um risco, porque alguns dos processos que tramitam contra o Bolsonaro foram enviados pelo Supremo para a primeira instância. São poucos, mas existem. São tantos os problemas envolvendo o Bolsonaro que a gente esquece que alguns dos processos estão na primeira instância. Agora, do ponto de vista político, Fabiola, o estrago será maior para o Bolsonaro se a prisão, que está sendo protelada, o Bolsonaro vem sendo tratado como um ser inimputável há muito tempo, se essa prisão for sendo adiada e ocorrer ali na vizinhança de outubro de 2024, quando ocorrerá a eleição municipal, será uma prisão muito mais corrosiva para o Bolsonaro. Então, eu não sei se é uma vantagem ou uma desvantagem para ele. A prisão agora seria revogada antes das eleições, ele poderia fazer aquela pose de vítima que o caracteriza, e uma prisão decretada ali na vizinhança, às vésperas da eleição, terá um efeito muito mais deletério para o Bolsonaro.
E é interessante essa fala dos investigadores, porque há uma pressão de parte da população para essa prisão, né? Sem brincadeira, é o que eu mais recebo aqui. O Sakamoto também está aqui na apresentação, deve receber essas perguntas aqui no chat. As pessoas falam: e quando que ele vai ser preso? Pergunta isso. E não, não. As pessoas têm essa pergunta, essa questão em andamento, né? Você acha que existe essa pressão em cima do judiciário também, Sakamoto, por exemplo, de uma prisão preventiva de Bolsonaro em relação a esse episódio? Não, existe, de uma parcela da população existe, da mesma forma que de uma outra parcela da população existe uma pressão contrária. É importante lembrar que, tipo, o judiciário, né, que a gente espera que ele, inclusive, tenha aprendido com a Lava Jato não se faz as coisas com torcida, né? Em determinado momento houve muita torcida, né? Com relação à situação do Lula, do PT, da Dilma durante a Lava Jato, e isso é claro que gera, na verdade, distorções, como a gente veio a ver depois, através dos diálogos entre o Moro e a Força-Tarefa da Lava Jato, empoderados e exatamente contando com essa torcida organizada da população para poder permitir ter um ambiente para poder condenar o Lula na época. Então é o seguinte, as coisas com relação, como envolve um ex-presidente da República, as coisas que têm que ser feitas com muito cuidado. As pessoas, mas está tendo muita ação envolvendo. Ação, operação tem que haver. E tá rolando em cada enxadada, você encontra um punhado de minhoca, sabe? Você encontra problemas, você encontra Bolsonaro envolvido num rosário de crimes. Onde você cava, você encontra crimes do Bolsonaro. Agora, na minha avaliação, o Supremo até agora tem sido muito feliz, o Alexandre Moraes, que, ou seja, como eu falei, vai tendo aproximações sucessivas, para usar um termo caro aos militares, ao invés de você ter um ataque à cabeça da serpente assim de uma vez. Você tem que, na verdade, ir mostrando. O que, na minha avaliação, o Moraes está fazendo é mostrando para a sociedade brasileira, Moraes, a Polícia Federal, em todo esse processo, mostrando para o Judiciário, para a sociedade brasileira, para as instituições, que o envolvimento do presidente Jair Bolsonaro com aqueles crimes é inquestionável. Ele está produzindo prova, ele tá se mostrando à sociedade de uma forma transparente tudo isso, para que, quando chegar o momento, né, ele, na verdade, não haja uma discussão, não haja um questionamento a respeito disso. Então, eu acho que está se construindo, né, através das investigações, todo um conjunto probatório para mostrar que não apenas a prisão de Bolsonaro é justa, como ela é imprescindível, né? Agora, tudo tem seu tempo. A questão só, Fabiola, e aí eu repito o questionamento que eu tinha feito. Bolsonaro, eu acho que até o futuro do Bolsonaro ele vai se desenhando. A questão é, eu quero saber qual vai ser o futuro dos militares que estavam envolvidos com as falcatruas do Bolsonaro nas mais diferentes áreas, na área de venda de joias, na área da pandemia, na área do golpe. Isso aí também não pode ficar em aberto. Tem que haver punição para os militares, por mais que a cúpula militar reclame.